Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Eric Richter e vamos iniciar mais um vídeo de instrução através da MyHeading. Muito bem, hoje daremos início à série Cartas Aeronáuticas. As cartas aeronáuticas são como os nossos mapas, que nos passam informação e nos guiam em nossas rotas de viagem. É através dela que o piloto poderá planejar todo o seu voo, ou até mesmo parte dele, ou então acompanhar todo o caminho que tem que ser seguido, toda a viagem que tem que ser seguida, através das orientações dadas pelos órgãos de controle de tráfego aéreo, ok? Nós vamos ver que existem diversos tipos de cartas, né? Cada uma designada a uma fase do voo, e também elas estão correlacionadas ao tipo de voo, se é um voo visual ou por instrumento, e por aí vai, ok? Nós vamos ver exatamente o que é importante se atentar em cada uma dessas cartas, né? E como é fundamental nós conhecermos os detalhes delas para que façamos voos cada vez mais seguros, né? E com isso também aumente a nossa consciência situacional. Espero que vocês gostem do vídeo, mas caso tenha alguma dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato através da página da MyHeading no Facebook ou colocar algum comentário aqui no vídeo, ou então me mandar um e-mail nesse endereço que vocês veem aí na tela, tá ok? Muito obrigado e vamos ao vídeo. Bom, então vamos ao conteúdo da série Cartas Aeronáuticas. Basicamente, a série Cartas Aeronáuticas se dividirá em 3 sessões: a sessão do voo visual, a sessão do voo por instrumentos e voo em rota. Nós iniciaremos pelo voo visual, onde nós segregaremos em 2 vídeos a sessão visual. Esse primeiro vídeo, que abordará a carta VAC, né, que é a carta de aproximação visual, e a carta CNAV, que é a carta de navegação aérea. No próximo vídeo nós abordaremos as rotas especiais de aeronaves e também a carta aeronáutica mundial, que é a AWAC, ok? Então vamos ao vídeo. Bom, então vamos começar com um pouco de história para contextualizar como as cartas aeronáuticas surgiram e se desenvolveram ao longo do tempo. Até aproximadamente o início da década de 30, a navegação aérea ela limitava-se a voos curtos e em condições favoráveis de visibilidade, né? Quando as condições meteorológicas dificultavam essa visibilidade, os voos eram feitos a baixa altitude, seguindo-se basicamente ferrovias, que as ferrovias interligavam as cidades, né? Acontece que a partir da década de 30, alguns pilotos eles começaram a fazer anotações do terreno para auxiliar na navegação, que foi o caso, por exemplo, de um jovem piloto chamado L. Ray Jepsen, esse que vocês veem aí na foto à esquerda, né? Ele foi um dos precursores dessa situação. Então ele passa a obter destaque com as suas anotações de relevo para os voos que ele fazia em rotas de serviços de correio, né? Que era considerada uma das mais perigosas por causa das regiões montanhosas e questões meteorológicas também, né? E aí mais tarde ele passa também a comercializar essas anotações que ele fazia com outros pilotos. Mas ainda assim, até essa época, a navegação aérea ainda era baseada na visibilidade. Só depois, mais tarde, o rádio ele passa a auxiliar os pilotos na navegação de maiores distâncias e com visibilidade reduzida. Já em 1941, a primeira carta de aproximação e pouso por instrumento ela foi desenvolvida, né? Aí ela passa a auxiliar os pilotos que precisavam pousar com baixa visibilidade, tá ok? Com a Segunda Guerra Mundial, houve uma necessidade crescente de cartas, né? Principalmente para a Força Aérea Norte-Americana. Estima-se aí que a produção de cartas saltou alguma coisa perto de 500 mil unidades para 11 milhões de unidades por ano, né? Então teve um salto gigantesco na produção de cartas, né? Quando acabou a guerra, aí veio à tona a necessidade de padronização desses produtos e simbologias, né? Especialmente para suportar muito mais as viagens internacionais, né? É nesse tempo que ocorre a expansão e consolidação da empresa de Jeppesen, né? E ele passa a ser aí referência na cartografia aeronáutica para todo mundo. Bom, então vamos agora passar por os principais aspectos e as finalidades aí das cartas aeronáuticas, né?
Só vale lembrar que aqui no Brasil elas são desenvolvidas aí pelo Instituto de Cartografia Aeronáutica, que é um órgão aliado ao DCEA, né, ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro, e elas subdividem-se em visuais, né, as cartas visuais e as cartas por instrumentos, né. Ali ao lado direito da tela vocês têm um exemplo de uma carta visual, né. Então basicamente ela parece um grande mapa aí com informações topográficas, né, de relevo, também tem as informações ali de rios, estradas, né, as cidades em si. E não somente isso, traz aí algumas altitudes recomendadas para o voo visual, né, as áreas que são restritas ao voo, né, as áreas condicionadas, né, se é uma área perigosa, uma área restrita, né, por exemplo, e também onde estão localizados os aeródromos, ok? No caso das cartas por instrumentos, como o próprio nome já diz, a finalidade é para que o piloto consiga fazer a navegação através de instrumentos, não dependendo de referências visuais, né? Então elas trazem aí informações de todos os procedimentos que são adotados, né? Aí seja um procedimento de subida, ou um procedimento durante o voo em rota, ou de chegada, aproximação por instrumentos e o pouso em si. Então, além de alguns aspectos topográficos, né, talvez não tanto com detalhe como a carta visual, ela traz também informações úteis para que o piloto consiga, através dos instrumentos, fazer a navegação e o voo em si. Então, por exemplo, as frequências de rádio são descritas nessas cartas, né? Os auxílios à navegação, como os VORs, NDBs, né? Ela também traz informação para o piloto que ele consiga atrelar a performance da aeronave ao procedimento que tem que ser executado. Como assim? Então, por exemplo, numa carta de aproximação e pouso, ele diz ali, bom, para determinada velocidade você tem que manter uma razão de descida X. Então, são informações que auxiliam o procedimento aí, do piloto para permitir um pouso ou uma subida em rota o mais seguro possível e dentro dos padrões estabelecidos pelo DCEA, ok? Além disso, traz também mínimos meteorológicos para a operação do aeródromo, né? E alguns obstáculos artificiais como torres, antenas, né? Que também o piloto está ciente em caso de uma subida ou principalmente uma aproximação e pouso. Ok, então vamos passar agora a falar da ICAO. A ICAO, como muitos de vocês já sabem, é a Organização de Aviação Civil Internacional e é o órgão que vai estabelecer todas as normas, né, da aviação civil. Então ela emite documentos, né, esses documentos são chamados anexos, né, que são as regras aí e práticas recomendadas para a aviação civil. No caso do anexo 4, o anexo 4 ele refere-se às cartas aeronáuticas, né? E vale ressaltar que cada Estado membro, né, cada país signatário da ICAO, ele pode adotar uma prática diferente daquela prática recomendada pela ICAO. E se isso acontecer, é necessário que seja publicado num documento chamado AIP, no caso do Brasil, a AIP Brasil, todas essas diferenças entre as práticas recomendadas e as adotadas localmente, tá ok? Vamos dar uma olhada então para ver quais são esses padrões e recomendações da ICAO. O primeiro deles é que todas as cartas publicadas estejam disponíveis a todos os Estados-membros da ICAO. Então, que haja uma interface entre os países membros, né, os Estados signatários da ICAO, para ter acesso a essas cartas que são publicadas entre esses países. Tá ok? Uma outra característica é que recomenda-se a orientação para o norte magnético, né, na carta em si, na publicação, e que também tenha a declinação magnética aplicável àquela carta. Tá ok? Além disso, a carta ela tem que ter título, a designação e uma legenda de símbolos. Tá? Se a legenda de símbolos não estiver na carta, ela pode
ser publicada separadamente. Além disso, tem que ser adotada uma simbologia padronizada, as distâncias têm que estar em quilômetros ou em milhas náuticas, as altitudes em metros ou em pés, as escalas têm que estar presentes, né? Data de validade, esse é um item muito importante para as cartas, porque se tiver alguma alteração na carta, o piloto ele tem que se atentar à data de validade em si, né, para não utilizar nenhuma carta vencida, porque pode ter alguma alteração que possa ser crucial ao voo. E também as fronteiras internacionais elas têm que estar destacadas, ok? Além das áreas condicionadas também, que são as áreas restritas, perigosas ao voo. Tá ok? Vamos lá. Vamos então começar com a VAC, que é a carta de aproximação visual. Vamos dar uma olhada nos detalhes. Bom, começando então pela carta de aproximação visual, que vocês veem aí na parte direita da tela, ela tem por finalidade demonstrar os procedimentos aí de circulação visual para pouso e decolagem, né? E basicamente elas são aplicáveis onde o circuito de tráfego não é padronizado. Tá joia? Algumas características dessa carta são o seguinte: elas têm uma parte aqui que é o cabeçalho, né? Então vem com o nome VAC mais a localidade do aeródromo aqui, e aí você vem com a carta em si, considerando todos os aspectos topográficos, né, e de relevo, e ela pode ter uma parte adicional que é a parte de observações chamadas de remark, ok? Ela tem uma escala, e essa escala ela tende a ser a maior possível, né? Vai variar conforme a carta a ser produzida, né? E, via de regra, ela é publicada no formato A5. Tá joia? Vamos lá, a parte de simbologia. A simbologia, o aeródromo ele vai ser destacado por esse retângulo que vocês veem aí, né, identificando uma pista de pouso. A trajetória de voo ela também vai ser destacada com a trajetória de chegada ou de saída, sendo a de chegada uma linha contínua e a de saída uma linha pontilhada, tá ok? O espaço aéreo condicionado, caso haja nas proximidades do aeródromo, também será destacado na carta VAC, tá? Então, só lembrando, é aquele espaço aéreo onde você tem restrição ao voo, né? Você tem áreas perigosas, proibidas ou restritas ao voo, né? Nós vamos ver mais para frente aí o que são eles. Os relevos e construções também são destacados na carta, então, por exemplo, estradas, pontes, represas, linhas de transmissão de energia também são destacados na carta, assim como a declinação magnética, né? Alguns obstáculos são eles artificiais ou naturais, né? Com a respectiva altitude dessa elevação, também será destacado. E por último, as observações são consideradas numa área à parte chamada de remark, que virá em conjunto com a carta também. Tá joia? Então vamos lá. Quanto ao conteúdo da carta, o que a carta VAC nos traz? Basicamente, são as referências visuais com o solo, né? Para que o piloto consiga tomar decisão ali de pouso e decolagem e obter através da carta todas as referências para efetuar o seu procedimento de pouso ou de decolagem. Além disso, vem algumas informações da pista, como por exemplo o número da cabeceira da pista. Tá joia? As informações do circuito de tráfego também são colocadas na carta VAC, assim como toda a trajetória de entrada e saída do aeródromo. Tá ok? Além disso, a altitude, né, que deve ser mantida aí de entrada e saída no circuito, ela é discriminada na carta. E por último, algumas informações aí do procedimento que tem que ser executado de entrada ou saída. Então, esses são basicamente as informações que constam na carta VAC. Bom, vamos falar então agora sobre a topografia existente na carta VAC, né?
Primeiramente, as áreas urbanas com o nome da cidade têm esse destaque na carta VAC, né? Então, no exemplo que eu estou dando aí, Porto Alegre e Canoas aparece aí descrito com o nome da cidade, e essa área quadriculada em vermelho representa a área urbanizada. Que mais? As estradas de acesso ao aeródromo também são destacadas na carta. Não sei se dá para ver direito aí, mas essa linha dupla em verde é a estrada que liga ao aeródromo. E está destacado aí, no caso da cidade de Natal, ao aeródromo. Tá ok? As redes de alta tensão também são destacadas, e esse é um aspecto importante para os pilotos se atentarem, porque nesse caso que eu estou exemplificando, a rede de alta tensão fica muito próxima à pista de pouso. Então, é necessário se atentar à simbologia para saber que existe uma rede de alta tensão ali e pode ser prejudicial ao seu pouso ou decolagem. Ok? Que mais que fica destacado na carta? O contorno da massa de água, né? A divisão entre terra e água, que normalmente é destacado aí o mar pela cor azul, ou cinza quando as cartas são monocromáticas. E também os obstáculos naturais, né? As montanhas, que são chamados pontos cotados, e esses vêm com as altitudes descritas em cada um dos pontos. Os obstáculos artificiais também vêm destacados, né? Com essa simbologia aí em forma de antena, né? Parecendo uma antena, e também com a altitude destacada. Tá joia? Vamos a alguns detalhamentos que constam na carta VAC. Então, para aqueles aeródromos que são internacionais ou militares, tem essa identificação específica no cabeçalho, né? No final do cabeçalho, onde estão apontando essas duas setas aqui, você vê que no aeródromo de Brasília, por exemplo, ele tem lá no final a identificação internacional, e no caso de Pirassununga, você tem a identificação que ele é um aeródromo militar. Tá joia? A numeração da cabeceira também é destacada, com esse retângulo em vermelho, né? É a representação de cada uma das cabeceiras que representa a carta VAC, e não somente no cabeçalho, na representação gráfica vem também a numeração da cabeceira. Tá joia? Que mais que vem na carta VAC? A cidade e o estado. Então, a cidade Brasília aí, né, Distrito Federal, e, no caso, Pirassununga e São Paulo. Tá joia? Então, a cidade e o estado também vem representada. Que mais? A elevação do aeródromo também está destacada no cabeçalho. Como vocês podem ver aí na seta que está demonstrando para esses dois exemplos que eu dei. Muito bem. Passando para mais alguns detalhamentos, agora para a declinação magnética, ela vem destacada também, sempre dessa forma representada na carta, onde essa parte maior, ou essa seta maior, representa o norte verdadeiro, e a outra seta menor, o norte magnético. Aí nesse exemplo de Manaus, você tem a declinação magnética de 14 graus oeste, né? E aqui no aeródromo de Guararapes, Recife, né? Você tem a declinação magnética de 22 graus oeste. Vale ressaltar que, segundo o manual de cartas, né, do DCE, acho que é chamado MACAR, né, essa declinação magnética ela deverá ser atualizada a cada 5 anos. A gente pode ver que, por exemplo, no caso de Manaus aqui, a carta vigente, que está lá no site do AISWeb, é de 2007. Então, estamos no final de 2015 que eu estou fazendo esse vídeo, já se passaram em mais de 5 anos, então nem sempre ela está atualizada, mas o manual determina que seja atualizada a cada 5 anos. Tá joia? Bom, vamos então continuar nosso detalhamento falando agora da fronteira internacional, que também é descrita na carta VAC. Então, como vocês podem ver nessa linha pontilhada piscando, as fronteiras internacionais também são demonstradas nessa carta. Então, esse é o exemplo da carta de Foz do Iguaçu, onde o Brasil faz fronteira aí com a Argentina e Paraguai, e essa linha pontilhada, né, demonstra aí a fronteira internacional, que também é expressa na carta VAC. Tá joia?
Que mais que nós temos? A frequência dos órgãos de controle de tráfego aéreo. Existe uma sequência de apresentação dessas frequências. Então, a priorização é dada para aquelas aeronaves que estão chegando no aeródromo. Então, a frequência demonstrada começa com o ATIS, né, que é o Serviço de Informação Automática de Terminal, né? Então, no caso aí de Guarulhos, a frequência 1127,75, passando para o APP São Paulo, né, que vem na sequência. Depois vem a torre, né, ou então, se o aeródromo não tiver torre, a frequência do AFIS. E por último, o solo. Tá joia? Então, essa é a sequência de apresentação das frequências dos órgãos de controle de tráfego aéreo. A frequência de emergência também ela é demonstrada e ela vem por último. Então, no caso aí de Guarulhos, vocês podem ver aí na seta, você tem a última frequência, que é a 121,5, a frequência universal de emergência. Ela também é apresentada na carta VAC. Tá joia? Quando não for aplicável uma determinada frequência, por exemplo, aí para Bragança Paulista, não existe solo, ele vem demonstrado com as siglas NIL, né, NIL, que é não aplicável, que não existe essa frequência. Tá joia? E como eu falei anteriormente também, se o aeródromo tiver o serviço de informação de voo de aeródromo, ele é demonstrado na carta, caso não tenha uma torre. Tá joia? Ainda falando da frequência dos órgãos ATC, né? Em caso daquela frequência de coordenação de aeronaves, para aqueles aeródromos sem ATC. Então, só lembrando, aqueles aeródromos que não têm o controle de tráfego aéreo, né? Começa com o Serra Delta, Serra Índia, Serra Juliette, Serra November, Serra Serra ou Serra Whisky. Então é importante ressaltar que a FCA, que é a frequência, ela estará no Rotaer e não na VAC. Então agora eu dou um exemplo aí, como vocês podem ver do lado esquerdo, você tem a carta VAC e do lado direito o Rotaer. No Rotaer vai aparecer lá a frequência FCA. Já do lado esquerdo, na carta VAC, vocês podem ver que aparece somente a frequência do APP São Paulo e APP Campinas. Tá joia? Que são aeródromos próximos. Um outro exemplo. Então, acima você tem a carta VAC, abaixo o Rotaer. No Rotaer você tem a frequência FCA de Americana. E na carta VAC de Americana você só tem a menção de Campinas e São Paulo, ambos APP. Tá joia? Então tem que lembrar disso quando for voar em região próxima a aeródromo sem ATC. Ok? Muito bem. Então, vamos relembrar que na carta VAC vocês terão informações do circuito de tráfego aéreo também, né? Além disso, vai ter a demonstração do circuito de entrada e saída, né, nesse aeródromo. Além disso, a altitude que deve ser mantida nesse circuito de entrada e saída e também informações de elevações e obstáculos que estiverem próximo ao aeródromo e à pista de pouso e decolagem. Nós vamos dar uma olhada agora em 5 cartas, cada uma delas representando uma das regiões do Brasil. Vamos iniciar pela região norte, com o aeródromo de Boa Vista na região norte. Vamos lá. Muito bem, então vamos agora abordar a carta VAC de Boa Vista, né, capital de Roraima, iniciando aqui pelo cabeçalho, onde nós temos a designação do aeródromo, né, aí as informações da cabeceira 08 e 26 e a elevação do aeródromo de 276 pés. Aqui mais abaixo nós temos as frequências do controle de tráfego aéreo, né, APP, torre e solo, só lembrando que as frequências de emergências também estão listadas aqui. Um pouco mais embaixo aqui nós temos a declinação magnética, né, de 14 graus Whisky, e a escala para essa carta.
uma das primeiras coisas que nos chama a atenção nessa carta é que existe uma região restrita aqui ao voo do FL 040 ao FL 240, tá? Pertencente ao 7º Comar. E também o limite aqui da CTR, distante a 15 milhas do aeródromo, tá ok? Bom, um pouco mais embaixo aqui, nós temos a topografia da região do aeródromo. E a primeira coisa que nos chama a atenção nessa área é que existe já uma restrição aqui no setor Whisky, né? Já tem até uma nota aqui na carta falando que a entrada por esse setor somente poderá ser realizada mediante autorização da torre ou APP Boa Vista, né? E essa restrição ela se dá entre as radiais 300 e 235, né, conforme demonstrado aqui, do VOR de Boa Vista, que tem essa frequência, tá joia? Outra coisa que nos chama a atenção aqui são os pontos cotados, né? Então nós temos aqui esse ponto aqui que tem um destaque maior, né? Ele representa o ponto mais alto de algum obstáculo natural. Então, em todas as cartas VAC nós temos assim a altitude em destaque, ela representa o ponto mais alto daquela região, tá joia? Bom, com relação ao circuito de tráfego aéreo, dá para ver que a entrada aqui no circuito ela pode ser feita ou pelo norte, ou pelo setor norte, ou pelo setor sul do aeródromo, né? Só lembrando que para aeronaves a jato, o circuito será feito a 1.500 pés e para aeronaves convencionais a 1.000 pés, ok? Aqui também tem algumas informações aqui da saída aqui, né, de jatos, que tem que sair, se decolando da cabeceira 08, sair para cá, né? E para aeronaves convencionais existe uma outra restrição, aquelas aeronaves que decolam da cabeceira 08 e vão seguir para o setor sul ou Whisky, eles devem proceder com essa trajetória de voo aqui, né, mantendo 500 pés de altura, né, com o solo, até o través dessa ponte aqui, a ponte dos Macuxis. Todas essas informações que eu estou falando estão lá nos remarks, tá joia? E então, como vocês podem ver, então aqui você tem informação aqui das rodovias, o rio e toda a parte topográfica das redondezas do aeródromo, tá joia? Na parte de baixo, como eu mencionei, existem os remarks, que são as observações da carta, né? Então, basicamente ele fala que é obrigatório o contato rádio com a APP ou a torre até o limite da CTR, né, para qualquer aeronave chegando, seja ela convencional ou a jato, né? E também ele dá aqui as restrições das aeronaves procedentes do setor Whisky, que são aquelas lá que eu mencionei, né? Então, aquelas que estão chegando ali, aeronaves que deverão ingressar na CTR mantendo-se ao sul da BR-174 até a ponte dos Macuxis e depois ingressar no circuito de tráfego, né? Ou seja, aeronaves que chegam aqui do setor Whisky deverão fazer uma volta aqui pelo sul e entrar nessa entrada aqui para ingressar no circuito de tráfego aéreo. Tá joia? As outras restrições que traz aqui são daquelas lá compreendidas entre as radiais 235 e 300 e também daquelas aeronaves decolando da pista 8, aquelas aeronaves convencionais, tá ok? E aí ele fala um pouquinho aí do circuito de tráfego, que tem que ser feito a 1.500 pés para aeronave a jato e convencionais a 1.000 pés, como eu já mencionei, tá bom? Bom, então eu passei bem rápido, mas se tiver alguma dúvida com relação a alguma explicação que eu dei aqui, deixa um comentário no vídeo que eu respondo para vocês, tá ok? Vamos então à próxima carta. Vamos passar agora para a região Nordeste com o aeródromo de Natal. Bom, então agora nós estamos na VAC de Natal, Rio Grande do Norte, tá ok? Existem 3 pistas em Natal, porém a VAC refere-se a 2 pistas, que é a 16 e a 34, direita e esquerda, tá joia? Existe uma outra pista aqui, que é a 1230,
mas ela adota o circuito de tráfego padrão. Então aqui em Natal a primeira coisa que chama a atenção é que existe uma frequência para uso militar, exclusivamente militar, que é essa frequência aqui, porque o aeródromo também é militar, lá em Natal. Tá joia? Então, apesar de conter muitas informações aqui, para o uso civil, ele está restrito somente a essa área aqui, sul e sudoeste, né? Então, tanto a aeronave convencional como a jato, ela deve fazer a entrada por esse setor, né? Por esses setores aqui. Então, as aeronaves convencionais irão seguir essa trajetória para pouso predominantemente na pista 34L ou 16R, tá ok? Fazendo essas trajetórias. Ou se for a jato, vai entrar por aqui para pouso na 34R, ou então entra por aqui para pouso na 16L. Tá joia? Nós temos também mais algumas informações aqui, como a linha de transmissão de energia, né? Tem bastante aqui, que são essas linhas aqui. Nós temos uma linha férrea aqui e também as rodovias. Existe uma área restrita ao voo, que vai desde o solo da água, não tem limite vertical superior, unlimited aqui, tá joia? Vem com a escala e os remarks, que é basicamente aquilo que eu falei, que em princípio a pista 16L e 34R será utilizada para a operação de aeronave a reação e a outra pista para a operação de aeronaves convencionais. Tá? E então existe uma trajetória aqui de chegada para aeronaves T-27, que é o Tucano, e o AT-26, que é o Chavante, e com uma trajetória específica para eles se aproximarem desse aeródromo. Tá? E também tem uma informação adicional aqui, o peel-off, que é uma manobra exclusivamente militar, que visa fazer uma aproximação com uma velocidade mais alta. Tá joia? Então, basicamente, essa aqui é a carta de Natal. Tá ok? E então é isso, pessoal. Vamos então à próxima carta. Agora nós vamos passar para a região centro-oeste com o aeródromo de Campo Grande. Bom, então agora a VAC de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então nós temos aqui o circuito de tráfego que é utilizado e basicamente a primeira informação aqui que chama a atenção nessa carta é que existe um procedimento de entrada para aeronaves militares e outro para aeronaves civis. Então as aeronaves militares predominantemente entrarão pela entrada sudeste e as aeronaves civis predominantemente pela entrada noroeste. Essa informação está descrita aqui nos remarks, tá ok? Depois vocês dão uma lida com calma. E aqui também é possível observar que o aeródromo ele fica a uma elevação de 1.833 pés e aqui você tem aqui a girando base a 2.000 pés, você tem talvez uma montanha, um morro aqui, então muito próximo aqui da elevação do aeródromo. Então essas altitudes é muito importante aqui o piloto tomar atenção, né, já na carta, para realizar o procedimento com segurança, né? Sendo que o ponto mais alto aqui da região é uma torre aqui, ou uma antena a 2.391 pés, né? Então a carta ela não traz assim grandes complicações, só tem essa observação um pouco mais diferenciada de entrada para civis ou militares, né? Inclusive aqui helicópteros militares que vão seguir essa trajetória. E também ele fala aqui nos remarks que é proibida a operação das aeronaves sem rádio dentro de um raio de 15 milhas do aeródromo. Então,
Se vocês lembrarem na primeira carta que eu demonstrei, né, de Boa Vista, era uma escala muito maior, então você tinha ali o limite da CTR, e essa carta aqui não traz, ela só traz as redondezas do aeródromo em si, tá ok? Uma escala diferenciada, como nós falamos anteriormente. E também que é o cruzamento do aeródromo somente com a autorização da torre ou do APP Campo Grande. Tá joia? Bom, então vamos à próxima carta. Representando a região sudeste, agora nós vamos ver o aeródromo de Vitória. Bom, agora em Vitória, Espírito Santo, na VAC de Vitória, a primeira informação que nos chama a atenção é esse círculo pontilhado aqui, que é o limite da ATZ, tá certo? Então, aproximadamente aí deve ter umas 4 milhas de raio. Ele é descrito aqui na VAC, e também o que chama a atenção é que existe somente aqui o setor sudeste para a entrada no circuito de tráfego, né? Então os aviões têm que fazer o circuito a 1.300 pés, que é um pouco acima aí do habitual, né? E helicópteros a 600 pés. Isso tudo porque você tem aqui, durante a trajetória aqui, né, de pouso, você tem obstáculos aqui, como por exemplo, esse aqui que está a 124 pés, aqui você tem um outro aqui a 224 pés, e por aí vai, né? E esse também é uma característica que até está mencionada aqui nos remarks, que a decolagem da pista 05 ou pouso na pista 23 tem que ter um gradiente mínimo de 4%. E para as outras cabeceiras, ou seja, a decolagem da pista 23 e pouso da 05, tem que ter um gradiente mínimo de 3,5, né? E também existe uma restrição da velocidade que é de 160 nós. Então essas são mais algumas características que a VAC pode trazer, né, como restrição de velocidade ou até mesmo o gradiente mínimo que deve ser adotado tanto para pouso como decolagem, e o exemplo de Vitória é um deles, né? No mais, tem as informações aqui da linha de transmissão de energia, né, que tem bastante também aqui, próximo ao aeródromo, né, linha férrea e rodovias, tá ok? Sem muitas outras observações além dessas que eu fiz. E por último, vamos dar uma olhada agora no aeródromo de Florianópolis, representando a região sul. Bom, então nossa última carta é a carta de Florianópolis. Florianópolis tem duas pistas, né, a 1432 e a 0321. A carta VAC ela é disposta de uma maneira diferenciada, em formato paisagem aqui, né, por isso que eu virei. Mas aqui também ele é um aeródromo que tem uma frequência para uso militar, a 122.8, né? E tem algumas restrições aqui que estão listadas no Remarks, né? A primeira delas é quanto ao circuito de tráfego, né? Se for utilizada a pista 1432, a entrada tem que ser feita aqui pelo setor norte, obedecendo a restrição de altitude de 1.500 pés. E se for o pouso aqui na cabeceira 03 ou 21, a entrada no circuito tem que ser feita pelo setor Whisky, aqui como demonstra a carta, né? Existem também algumas restrições, mas da parte operação noturna, né, que também é disposta no Remark. Então, no caso aqui da pista 1432, para pouso na cabeceira 32, tem que ser feito aqui o prolongamento aqui da perna do vento e girar a base aqui na linha do litoral ou após, né? Isso somente para aeronaves de categoria A e B, tá ok? No caso de aeronaves de outras categorias, elas não cumprirão esse circuito de tráfego, né? E a aproximação ela será feita direta tanto na cabeceira 14 quanto na cabeceira 32, tá? Além disso, também traz lá no Remark que para o pouso na cabeceira 03 existe uma série de restrições. E eu imagino que seja aqui por causa dessas elevações que tem aqui próximo
a cabeceira 03, né? Quando a aeronave entrar no circuito de tráfego aqui e girar a base, ela passará praticamente no meio dessas duas elevações. E as restrições que trazem ali é que, via de regra, o pouso nessa cabeceira ele não é autorizado em condições normais, né, para operação noturna. A menos que exista uma restrição operacional na cabeceira 32. E ainda assim tem que ter um teto de 1.500 pés e uma visibilidade de pelo menos 5 km, tá ok? E a iluminação aqui nessa região do Morro do Ribeirão aqui, ele realmente ela tem que estar em funcionamento, né? Para poder aumentar aí a visibilidade do piloto para pouso nessa cabeceira. Existe também uma restrição para pouso e decolagem da cabeceira 21, né, que somente as aeronaves categorias A e B podem fazer a decolagem dessa cabeceira aqui, e está condicionada aí também a iluminação dessa parte aqui já mencionada, tá certo? Então essas são as restrições que estão descritas no remark da Carta de Florianópolis, né? E estão descritas aqui nesse remark. E caso vocês tenham alguma dúvida ou algum comentário aqui adicional, pode colocar uma observação nos comentários do vídeo, tá ok? Bom, então vamos continuar o detalhamento falando agora de áreas condicionadas que também são descritas nas cartas VAC. Então, só para a gente relembrar, as áreas condicionadas são aquelas que têm alguma restrição ao voo, né? Então, nós temos as áreas proibidas, onde o voo realmente é proibido, exemplo aí de usinas hidrelétricas ou refinarias. Nós temos as áreas perigosas, né, que tem a indicação D de dangerous, onde apresenta riscos para o voo, como por exemplo aí áreas destinadas a treinamento de aeronaves civis, né? E por último nós temos as áreas restritas, né, que tem a indicação R, que são espaços pré-estabelecidos para lançamento de paraquedistas ou então treinamento militar, né? Então todas essas áreas elas estarão demonstradas na carta VAC, né? E existe uma configuração do limite horizontal dela. Então virá ali uma espécie de moldura muito semelhante a essa aí que está no slide de vocês, né? Com linhas, com essas listras aí, né? Definindo o limite horizontal da área proibida ou perigosa ou restrita. Além disso, vai ter uma identificação da área, né? Vem com a identificação Sierra Bravo, que é Brasil, ou Papá, ou Delta, ou Romeu, de acordo com a área condicionada, né? Logo após vem 3 algarismos, o primeiro deles refere-se a que comar refere-se, e os 2 últimos a uma sequência dessas áreas, tá joia? Além disso, também tem as informações dos limites verticais, né? Então vem ali a altitude inicial e a altitude final demonstrada para essa área condicionada, tá joia? Bom, então agora eu vou mostrar para vocês uma curiosidade que são as capitais brasileiras que não têm VAC. Então só lembrando, a VAC é uma carta que ela não é obrigatória, né? Normalmente ela existe quando o aeródromo não utiliza o circuito de tráfego aéreo visual padrão, né? Então tem algumas capitais brasileiras nessas condições. Então eu separei aqui por região, né? Então para a região norte, Porto Velho em Rondônia, Rio Branco no Acre e Palmas no Tocantins, né? Não tem a VAC. Para a região nordeste, São Luís do Maranhão e João Pessoa na Paraíba. No centro-oeste, Cuiabá em Mato Grosso e representando a região sul, Curitiba no Paraná. As demais regiões aí em verde no mapa, elas já, para as capitais, tem a VAC sem problema, tá joia? Então com isso nós encerramos a parte de instrução da carta VAC. Vamos então à próxima carta. Agora nós vamos passar para a CNAV, que é a Carta de Navegação Aérea Visual. Vamos dar uma olhada nos detalhes. Muito bem, então vamos agora falar da CNAV. O que quer dizer CNAV? É a Carta de Navegação Aérea Visual.
E como que é a Cenave? Bom, a Cenave tem essa cara aqui. Ela parece muito a WOC, né? Mas não é a WOC. Na verdade, ela tem aí basicamente as mesmas informações, né? Então ela vem na parte direita aqui demonstrando toda a topografia da carta, dividida em quadrantes, né? Desse lado esquerdo você tem a parte de legendas e o rodapé da carta com a identificação dela. Então, para que serve a Cenave, né? Qual que é a finalidade da Cenave? A Cenave, o grande foco dela é para aquela navegação aérea de curta distância, né? Ou curta distância, ou então com uma altitude mais baixa, né? Ou uma velocidade mais baixa, aeronaves de baixa performance, né? Que irão cumprir aí um trajeto um pouco menor, pode-se utilizar da Cenave ao invés de utilizar a WOC, né? E assim como a WOC, ela está disponível em todo o território brasileiro, tá joia? Vamos dar uma olhada um pouco nas características da Cenave. Muito bem, começando então pelo título e identificação da Cenave, né? Ali no rodapé, como eu falei, vem essa identificação que basicamente traz aí um número de referência, né? Que esse número ele é estabelecido pelo Instituto de Cartografia Aeronáutica, é um número sequencial, né? Na verdade é uma divisão, né, de todo o mapa, então ele vem com uma numeração sequencial. E no caso aí de Florianópolis, a numeração da Cenave é 6.391, tá ok? A Cenave ela é identificada basicamente pela cidade principal, né, que está na carta, e quando não tem uma cidade principal de referência, ele traz ali o acidente geográfico mais importante daquela região, tá joia? Bom, como eu falei, ela é melhor para voos curtos, então ela tem uma escala menor, né, de 1 para 500 mil, enquanto a WOC é de 1 para 1 milhão, tá ok? E como que vem no formato dela? Ela tem a projeção Mercator, né, que é aquela projeção cilíndrica, onde os paralelos são equidistantes, né? Então você tem aí a mesma distância tanto da região da linha do Equador quanto dos polos, né? E ela traz também quadrantes, né, como nós vamos ver mais para frente, com intervalos de 30 em 30 minutos, tanto para os paralelos quanto para os meridianos, tá ok? Bom, que mais que a gente pode falar da Cenave? Vamos ver agora um pouco sobre a simbologia e a topografia da Cenave. Bom, ela traz ali as cidades, né, as áreas edificadas, né? Então aí na legenda ele vai ter uma distribuição conforme o número de habitantes aí de cada cidade, né? Que mais ela traz? Ela também destaca estradas de ferro existentes, né? Ou as rodovias, né, identificando qual que é a rodovia com a numeração dela, e também as fronteiras políticas quando são aplicáveis. Aqui no caso Brasil e Uruguai, destacando aqui uma linha tracejada da fronteira, tá ok? Que mais que a gente pode falar de simbologia? Traz aí também algumas referências, pontos de referência, como Minas aqui nesse caso, né, um garimpo, né? Traz também represas, lagos, riachos, né, lagoas, né, destacadas. Lembre-se que é uma carta para navegação visual e isso precisa estar destacado, né, na carta quando tem esses pontos, né, de represa ou riacho. E também apresenta curvas de nível, né. Para as curvas de nível, ela traz ali as elevações ou a cada 330 pés ou a cada 660 pés. Nesse caso aqui é de 660 em 660 pés que vai demonstrar a elevação. E por último, é claro, as altitudes de alguns montanha, alguns pontos cotados, né? Aqui no caso 600 pés e aqui 1608 pés. Vamos dar uma olhada na carta que aí já facilita um pouco mais o entendimento. Então essa aqui é a carta de Florianópolis, né? Que eu peguei, vamos dar um zoom aqui para poder identificar um pouco mais. Então aqui na área esquerda nós temos o início da legenda, que ele traz aqui a elevação em pés, então você tem aqui a maior elevação da carta é de 5.994 pés, né?
e traz as coordenadas geográficas dessa elevação para você encontrar facilmente na carta, né? E aí descendo aqui um pouco mais, ele traz a legenda com relação, aumentar um pouquinho aqui, né? A legenda com relação às cidades, né? As rodovias ou ferrovias, né? Com a simbologia destacada, alguns outros detalhes, né, como eu mencionei anteriormente, mina ou edificações isoladas, represas, né, com toda a simbologia destacada, e é claro, né, a parte onde tem os aeródromos, né, os civis, os militares, os helipontos também são destacados aqui. Além disso, para cada um dos aeródromos ele traz as informações, né, detalhadas, como por exemplo a altitude, se o aeródromo ele é iluminado, né, se a pista é pavimentada, e aí aqui essa última identificação é o comprimento da pista em centenas de metros. Tá joia? Bom, como eu falei, ela é dividida em cada um dos quadrantes, né, que formam aqui a carta. Só esse, por exemplo, é um quadrante, né, da carta, e cada um deles tem uma numeração. Essa numeração é o ponto que mais alto desse quadrante representa 4.000 pés. Então aqui nesse número maior você tem a altitude em milhares e o número menor em centenas, que é isso que está destacado aqui na legenda. Tá joia? Além disso, o que ela traz mais? Os auxílios à navegação, VOR, NDB, né? E também os pontos, aí, obstáculos verticais, né, artificiais ou naturais, com as respectivas altitudes. As áreas condicionadas também são destacadas, tá joia? E aí aqui tem mais algumas outras informações, quando que a carta foi atualizada, né, a numeração dela, e na parte lateral aqui você tem a escala da carta, né, 1 para 500.000, como eu havia mencionado, e a identificação aqui da carta, né, de Florianópolis, mostrando aqui onde é localizado, né, Florianópolis, onde que representa, e também num quadro aqui do lado mostrando todas as outras cartas adjacentes. Então, no caso, Florianópolis está aqui no meio, ele mostra a numeração de cada uma das cartas adjacentes também. Tá joia? Vamos subir aqui agora aqui um pouquinho para dar uma olhada num quadrante aqui. Vamos pegar o próprio quadrante de Florianópolis, tá ok? Que é este daqui. Bom, aqui você tem, então, a parte do aeródromo em si, aqui, que é aqui não é o de Florianópolis, né? Você tem um aeroclube aqui de Santa Catarina, e aqui sim, Florianópolis, demonstrando aqui que tem um VOR DME aqui. Aqui com a identificação da cidade, né? Florianópolis. Aqui você tem a identificação de áreas condicionadas, no caso aqui 2 áreas restritas, tá ok? Aqui você tem a altitude, né, deste quadrante. E o que mais que nós temos na carta? A linha isogônica, né? Que se a gente for dar uma olhada nela, ela tem aqui uma declinação magnética de 18 graus Wisc. Então é muito semelhante à carta WOC para quem já está familiarizado, né, com todas as informações topográficas, né, mas que ela representaria, por ter uma escala menor, fica um pouco mais fácil para você fazer o seu planejamento de voo para uma área mais próxima. Então a CNAV ela é mais indicada para isso. Tá joia? Deixa eu ver se tem mais alguma outra observação. Por exemplo, aqui em cada um dos quadrantes ele vai demonstrar também qual que é o ponto, a altitude mais alta dentro daquele quadrante no ponto cotado. Ou seja, então você vê aqui diversas altitudes, né, diversos pontos cotados, e a gente vê aqui que existe um ponto aqui de 5.046 pés, que esse é o ponto cotado mais alto desse quadrante aqui. Tá ok?
por isso que ele vem com destaque maior com relação a essas outras altitudes. Mas, de uma maneira geral, aqui 5.400 pés é a altitude mínima que se deve voar nessa região. Tá joia? Bom, então não esqueçam, tem toda essa parte de legenda, vale a pena dar uma olhada, né? E basicamente é isso, pessoal. Caso tenha alguma dúvida, algum comentário, né? Pode deixar aí nos comentários do vídeo que eu vou procurar responder a sua dúvida. No próximo capítulo, vamos ver a WAC, que é a Carta Mundial Aeronáutica, e entender as principais diferenças dela com a CENAV. E também, vamos ver um pouco mais das rotas especiais de aeronaves, que são aqueles corredores visuais que ligam as grandes cidades. Tá joia? Bom, então aguardem o próximo capítulo, a parte 2 dessa série Cartas Aeronáuticas, e aguardo vocês lá. Um abraço! Muito bem, chegamos ao final dessa primeira etapa, a primeira sessão de cartas visuais. Aguardem o próximo vídeo, espero que tenham gostado desse. Deixem aí seus comentários no vídeo, deem um joinha aí no vídeo. E não esqueça também de acessar nossa página no Facebook e curtir nossa página lá, tá ok? Qualquer dúvida, entre em contato, e-mail ou página no Facebook ou aqui no canal. Muito obrigado, até o próximo vídeo.